aparecer um bilhete aí na tela. Apareceu agora o bilhete que a Amanda colocou. Olá, boa noite. Aqui a gente está voltando a fazer essa live hoje com o reitor Flávio, que é o reitor do Instituto Federal, que atua em uma grande região do Rio Grande do Sul, a partir da sede da reitoria, que é Pelotas. E não ao acaso a gente convidou para fazer esse papo um reitor do Instituto Federal, que é uma instituição de ciência, educação, tecnologia, que tem sua sede em Pelotas, e convidamos o Marrone, que eu admiro pra caramba, é nosso deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul, mas já foi meu colega, deputado federal, eu tive a alegria de trabalhar com ele, e eu sei do empenho, da dedicação dele em pensar questões da tecnologia, da ciência, da educação, à luz do desenvolvimento regional. Ele já foi prefeito de Pelotas também, então já junta essa ideia que a gente tem hoje de fazer uma conversa sobre prioridade em termos de política pública, sobre o Brasil que a gente está vivendo. Reitor, eu vou até começar fazendo essa ponderação contigo, para depois a gente ouvir também o Marrone. Eu tenho conversado, mesmo por essa rede, utilizando essas formas de tecnologia, eu tenho conversado com muitas pessoas que identificam que uma das dificuldades principais do Brasil é que nós entramos nessa crise da pandemia já em crise. Uma crise econômica, uma crise política, dificuldades enormes no financiamento da educação, da saúde, por conta da emenda constitucional número 95. No paralelo a estas dificuldades, o CONIF, por exemplo, que reúne os reitores e reitoras dos institutos federais de todo o Brasil, fez toda uma batalha para manter orçamento, para enfrentar a redução de recursos e do apoio do Ministério da Educação. No entanto, as dificuldades já vinham se avolumando. Dos institutos, muitas respostas saem para o Brasil em termos de desenvolvimento, de condições de melhorar a vida das pessoas. Reitor Flávio, como é que tu observas esse momento que nós estamos vivendo agora com a pandemia? Como é que estão os institutos e quais os desafios que o período anterior à pandemia já colocava, que agora ficaram mais graves e que estão colocados como numa potência ainda maior, digamos assim, no atual período e para o próximo período? Boa noite ao Marrone, boa noite ao reitor. Boa noite, Rosário. Boa noite, Flávio. Boa noite, Marrone. Boa noite aos que nos assistem nesse momento, né? Primeiro, agradecer o convite da Rosário aí de estar participando desse momento, dessa live, desse espaço para a gente poder estar comunicando, falando com as pessoas e trazendo um pouco essa realidade dos institutos e o que a gente pode realmente contribuir com a melhoria da nossa sociedade, né? Então, os institutos hoje que estão espalhados pelo Brasil, aí são 650 campos, 41 instituições, o IFSU, o Instituto Federal Sul-Rio Grandense, então, né, se coloca junto com todas essas instituições espalhadas pelo Brasil no intuito de contribuir no combate, né, aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, né? E como tu bem falava, Rosário, a emenda constitucional 95, ela limita os gastos, melhor dizendo, os investimentos em educação, em saúde, em tantas outras questões importantes para a sociedade brasileira e geram questões que limitam muito as nossas ações, porque com a falta de investimento, nós não conseguimos ainda implantar totalmente os nossos campos. O IFSU tem hoje 14 campos espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, e nem todos estão com a sua infraestrutura completa, com o seu quadro de pessoal completo, e isso significa que, se tivéssemos já essa implantação completa, estamos dando uma resposta muito maior para a sociedade ainda. Mas isso não nos limita a fazer o que nós estamos fazendo hoje. E quando eu falo não só pelo IFSU, falo por todos os institutos, por toda a rede federal de educação profissional e tecnológica do país, de estar emanado, junto e unido, para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, com todas as limitações, nós estamos tentando dar essa resposta. Nós não somos instituições ligadas à área de saúde diretamente, mas conseguimos sim fazer muitas ações que dão apoio ao sistema de saúde, que dão apoio ao próprio sistema de segurança também. E nesse sentido, então, nós
praticamente todas as instituições, todos os institutos hoje têm trabalhado com questões de produção de álcool, não o gel glicerinado que nós estamos falando, porque para se ter uma noção nessa questão do álcool, né, para se fazer o álcool gel, precisa-se de um produto, de um insumo que é importado, é o chamado carbopol, que não existe hoje no mercado brasileiro, e quem produz isso mundialmente não está entregando as suas encomendas, porque prefere ficar no seu país para poder dar conta do seu combate à pandemia lá. E então, hoje, o álcool glicerinado é uma alternativa que a própria Organização Mundial da Saúde nos apresenta como alternativa ao álcool gel. Então, esse é um caminho que praticamente todos os institutos, todas as instituições estão trabalhando, né, na produção desse álcool glicerinado, que serve, então, para a higienização das mãos de todos os nossos profissionais da área de saúde e segurança, e, enfim, de todas as pessoas. Um outro caminho também que nós começamos a implantar, a trabalhar para ajudar nesse combate, é a construção de protetores faciais, né, com a utilização de impressoras 3D, com... Trancou, eu acho, o reitor falando. Então, o pessoal está comentando aqui, Marrone, enquanto o reitor Flávio tenta recuperar. Flávio, se voltar, né? Se o Flávio estiver nos ouvindo, ele saiba que ficou trancado agora a imagem e o som. Mas, então, eu vou passar para o Marrone para que ele faça as suas observações, pensando também a importância de uma instituição como essa num polo de vida, como a cidade de Pelotas e para o nosso Rio Grande do Sul. Voltou, Flávio? O Marrone estava falando da importância, que ia começar a falar sobre a importância do IF na cidade de Pelotas e na região. Passamos para ele ou tu retomas agora? Não, deixa ele terminar ali. Vamos lá. Não, mas, então, e outras ações por exemplo, de conserto de materiais, equipamentos hospitalares, enfim, nós estamos no caminho de contribuir nesse apoio para essas áreas tão necessárias que fazem esse enfrentamento mais direto. Isso, então, está bem diretamente ligado àquele objetivo dos próprios institutos, que é de estar junto à sociedade, de estar integrado às localidades onde nós estamos instalados, integrados aos nossos arranjos produtivos locais, integrados aos poderes executivos municipais, estaduais, federais, para dar esse apoio nesta hora tão necessária que o nosso país enfrenta. E sempre lembrando, né, da importância desses profissionais que estão na ponta do processo aí, né, que são os nossos profissionais da área de saúde, eu lembro sempre do pessoal da segurança também, porque é inadmissível que nós tenhamos profissionais que vão estar atendendo pessoas, trabalhando diretamente com o vírus lá, que não tem material de EPI, que não tem um álcool para fazer a higienização, que não possam se proteger, e ao se contaminarem, estão prejudicando também, não só a sua saúde, mas as suas famílias também. Então, a nossa parte tem que ser feita, aquilo que está ao nosso alcance, estamos fazendo todo um esforço para conseguir ajudar e dar esse apoio, né, para esses profissionais. Eu acho que está bem... Não, por favor, reitor. A importância assim, do trabalho de vocês é incrível. E depois é uma rede federal estabelecida em todo o Brasil. Tanto os institutos federais quanto as universidades brasileiras orgulham enormemente o nosso país. Pelotas mesmo é uma cidade que conta com a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal, e são sistemas que integram a região e estão integrados a todas as demais regiões do Brasil, porque tudo que é pesquisado, tudo que é ciência e educação, e ensino, e extensão, e instituições públicas, isso acaba reverberando num bem social incrível. Está aí o Jair Antunes dando boa noite, a turma cumprimentando, mas o mais importante é a gente ver que cada um de nós, onde quer que esteja, também está tentando fazer a sua parte, mesmo com as limitações deste momento, e com as limitações de termos um governo no Brasil que é um descalabro diante das necessidades desse momento. E aí, Marrone, eu queria te dizer do esforço que tu sabes da nossa bancada federal de garantir, por exemplo, que aquele
projeto PLP 149 de apoio aos estados e municípios fosse aprovado sem as condicionantes de privatização da Corsan, do Banrisul, tudo que estava lá escrito, a gente foi tirando para ficar o apoio, na verdade, aos estados. Mas muita gente está dizendo, eu já ouvi os nossos governadores, governadora, dizendo que a gente aprova o dinheiro lá em Brasília, mas o governo não está passando para os estados e para os municípios. Como é que é isso? Tem como fazer uma fiscalização mais direta também da Assembleia Legislativa para saber se o dinheiro chega ou não chega? Porque isso a gente também teria que fazer em conjunto com a Câmara dos Deputados. Como é que tu vê essa possibilidade? Boa noite, Maria do Rosário, nossa querida deputada, né, sempre atenta. Foi ministra dos Direitos Humanos, mas sempre atenta aos temas da educação, né, tem sido um gabinete importante nessa luta, né, da educação pública do nosso país. Cumprimentar o reitor Flávio também, dizer, Maria, que eu tenho relação tanto com a escola técnica como com a universidade. Eu passei 8 anos da minha juventude, né, no período do ginásio era semi-interno, chegava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde, né, da Escola Técnica Federal na época, e hoje sou servidor da Universidade Federal, então sempre tive, né, também no movimento sindical, na ponta da luta aí, da Universidade Pública, dos Institutos Federais, então uma alegria aqui estar conversando com duas personalidades também desta luta. Dizer, Maria, que efetivamente, né, nós já enfrentávamos uma crise gravíssima desde o momento em que inventaram de dar o golpe na presidenta Dilma, né? Depois veio essa desgraça do Temer, que fez essa PEC da morte, que a gente chamou de PEC da morte, que é congelar os recursos de educação, saúde, seguridade social, né, segurança, por 20 anos, como se fosse possível suportar, né, um Estado que vá se encolhendo, né, nas suas tarefas. Então, é lamentável que a gente vá enfrentar a pandemia numa situação já adversa, e economicamente também adversa, né? Os 2 anos do governo Temer, 1 ano agora deste governo, a economia encolheu, o desemprego aumentou, houve uma fuga de capitais enormes enorme do Brasil, né? O Brasil se desindustrializando assim a níveis acelerados, os bancos de fomento como o BNDES não são mais para financiar, né, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico do país, então nós estamos enfrentando, né, um ministro também que agora temos que lutar por ele, porque, né, sabe lá o que vem depois, o negacionismo, como o outro, o Osmar Terraplano, aquele que diz que não há epidemia, que a epidemia está indo embora, que vão morrer 4 mil pessoas, já foi desmentido, né, pela realidade, infelizmente, pelo número de óbitos que nós temos no país hoje, e o governo, né, que nega a epidemia e que tensiona a sociedade pensando na economia, que todo mundo pensa na economia, evidentemente, nós todos estamos preocupados com as pessoas que querem ficar no isolamento, mas tem que sair de manhã para poder comer de noite. Nós conseguimos aprovar R$600, que ele não queria, efetivamente, queria R$200, e mesmo assim não usa a estrutura que nós temos nos municípios, né? O cadastro único, que foi tão bem usado para tantas outras políticas públicas, hoje não é usado, então faz as pessoas terem que correr atrás de um site, baixar um aplicativo, etc. Então, as pessoas não sequer têm internet, então um desgaste enorme que as pessoas até agora não receberam, isso tensiona, né, para as pessoas saírem para a rua, elas não saem para a rua porque desejam sair para a rua. Algumas pensam em desafiar o vírus e tal, e todos aqueles, inclusive personalidades como o Boris, né, Johnson lá na Inglaterra, que dizia que não existia, que era isso, que aquilo, foi parar na UTI. Né? Hoje, né, grandes personalidades têm sofrido, né, da contaminação. Então, é lamentável que a gente tenha que enfrentar este período, ainda bem, né? Ainda bem que nós temos ainda um SUS que resiste a esse desmonte, né? Ainda bem que nós temos o conhecimento acumulado das universidades, do setor público.
Hoje, a Fundação Oswaldo Cruz foi nomeada pela Organização Mundial de Saúde para ser a referência da pandemia na América do Sul. Quer dizer, nós temos instituições... Aliás, não é, Marrone? A mesma instituição que, se dependesse desse governo, estaria de portas fechadas, porque eles retiraram recursos muito significativos da pesquisa do Oswaldo Cruz. Até bem poucos dias ela estava bombardeada. E hoje é a única solução, uma das poucas, não a única, mas uma das poucas que nós temos para enfrentar o grave problema. Então, tu estás apresentando aí a importância do Estado. É isso, Marrone? Eles Exatamente. A importância do Sistema Único de Saúde, o que nós conseguimos, né, manter ainda do Sistema Único de Saúde, a importância do conhecimento, da ciência que estão acumuladas nas universidades, né? Muito importante nessa hora. Aqui a Universidade Federal de Pelotas, hoje, Maria do Rosário, divulgou os dados da pesquisa que foi elaborada no Rio Grande do Sul, que demonstra que nós temos 4 vezes mais pessoas, né, do que são notificadas, né? Mas que o isolamento social no Rio Grande do Sul teve um resultado importante, que nós não devemos relaxar, né? Porque é baixa a contaminação ainda no estado do Rio Grande do Sul, isso permite, né, que as instituições possam elaborar os seus planos de contingência, que possam ter os equipamentos necessários, disponíveis para salvar as pessoas, né? E isso tudo está dentro da universidade, está aí nos institutos federais e está no conhecimento científico. E eu acredito também lá no Ministério, né, que a gente conhece o que são os técnicos do Ministério da Saúde, né, os milhares que trabalham em rede nesse país, milhares de sanitaristas que trabalham em rede nesse país, que vem desde a reforma sanitária trabalhando, né, com os temas de epidemias e pandemias, e enfim, né? Então esse conhecimento está sendo muito, muito importante agora nesse momento. E também a política. O que a gente se dá conta nesse processo são 2 coisas. Primeiro, são as instituições públicas, né, que vêm à tona, e segundo, a política é que determina para onde nós vamos com uma pandemia dessa natureza. Isso se deu no mundo inteiro, aquele prefeito que depois pediu desculpa para as almas que já não podem mais ouvi-lo, né, que é ridículo pedir desculpa depois que, né, uma mortalidade enorme na sua cidade, por conta, né, desta teimosia de que, nós não podemos parar a economia vale mais do que qualquer coisa, né? Então, coisas dessa natureza. E aqui a gente está vivendo isso. Que bom que os governadores têm resistido, que bom que os governadores têm tido prudência, os prefeitos também, em que pesem estar sofrendo, né, ataques, inclusive do mandatário, dizendo que os governadores têm medinho, que os prefeitos têm medinho, que são covardes, coisa dessa natureza, que são lamentáveis. É momento de unir todos, né? Não temos mais partidos, não temos mais raça, religião, sexo, né? Nós somos todos cidadãos, né, para enfrentar o vírus que vem para tirar vidas humanas. É isso. Olha, eu queria deixar registrada a observação do Lincoln Bastiani, que ele pede para a gente fazer um comentário sobre ela. A consideração dele é a seguinte: Rosário, qual é a análise quando o ministro traz hoje que 20% dos contaminados no Brasil, no caso, são profissionais de saúde? Quais as medidas que o Estado deve tomar para nos proteger? Digamos assim, é o que ele aqui coloca. O Lincoln, se não me engano, o Lincoln de Alegrete é um companheiro que atua na saúde e que está em Florianópolis, mas pode ser que não seja esse Lincoln. Então, se eu estiver enganada, manda uma mensagem nova e eu corrijo aqui. Mas me parece que o Lincoln, pelo que eu estou enxergando aqui, é uma pessoa que atua na área da saúde. Ontem eu vi no noticiário uma situação de uma senhora enfermeira, técnica em enfermagem, atendendo as pessoas. Ela adquiriu o vírus, né, o Covid-19, e os leitos do hospital em que ela sempre trabalhou, eu realmente me tocou muito fundo isso. Os leitos do hospital em que ela trabalha no Rio de Janeiro a vida inteira estavam todos ocupados. Então, como ela se dirigiu para o atendimento, ela não conseguiu ficar no hospital onde ela trabalhava
cuidando das pessoas e onde ela, inclusive, adquiriu o vírus. Porque, respeitando o sistema, ela foi, obviamente, distribuída, conhecia o sistema, foi distribuída para um lugar longe da sua casa, longe do seu local de trabalho, para um outro hospital. Foi atendida, mas veio a óbito. Bom, os seus colegas no hospital, assim, os depoimentos são de medo, de tristeza, de pavor diante disso. Então, quando o Lincoln traz essa questão, eu digo a vocês que essas pessoas que estão lá nos atendendo, o principal respeito que elas merecem neste momento... O querido, ele disse que é ele, sim. A memória está boa ainda, Lincoln. Olha, o respeito que vocês da área da saúde merecem de todos os cidadãos, mas principalmente das autoridades públicas, é reforçarmos nesse momento o isolamento. Porque não há retroviral, não há nenhum tratamento conhecido. Não há, mesmo que se fale em uma ou outra medicação, tudo é teste. Então, nós estamos, neste momento, com um compromisso de humanidade, como o Marrone trouxe, de protegermos uns aos outros, e talvez, nesse momento, as primeiras pessoas que nós protegemos, não indo para as ruas e tentando construir políticas públicas que permitam a todas as pessoas ficarem em casa. Porque aquela pessoa que trabalha no aplicativo, aquela que não tem salário, aquela que não tem renda, aquela que não tem nada, ela está sendo empurrada de dentro para fora de casa. Ela não está em condições. Então, nosso papel político é criar políticas públicas nessa hora, que os sistemas funcionem para permitir ao cidadão, à cidadã, à família, sem violência e com cuidados mútuos, permanecer no ambiente familiar. É assim que atua o Instituto Federal, é assim que atua a Assembleia Legislativa, é assim que a gente está trabalhando. Por isso, a renda, tentar a renda, que não garante muita coisa, mas pelo menos esses R$600 para duas pessoas de uma mesma família, ou 1.200 para uma família monoparental, uma mulher, um homem, enfim, que sejam pai e mãe lá cuidando dos seus filhos, é pouco, porque nós queríamos, por adulto, R$1.045, pelo menos o salário mínimo. Não conseguimos, a nossa proposta não conseguiu. Conseguimos 600, mais 600 ou 1.200. Mas o governo tem que ser ágil. E é isto. A população tem que começar a notar as dificuldades. Porque também a memória, Lincoln, da gente lembrar um do outro aqui, conta, porque nós somos gente. Mas tem que haver uma memória política daquilo que não foi feito para preparar o Brasil para esse momento que a gente está vivendo. Vocês avaliam que o Brasil realmente poderia ter sido melhor preparado? Considerando que isso começou lá na China, que veio vindo, o que poderia ter sido feito a essa altura pelo Ministério da Saúde, pelas instituições, e que não foi feito, e que hoje a gente tem que estar correndo muito mais para garantir que as pessoas tenham proteção? Flávio? Ter acreditado, né, Maria do Rosário? Como? Primeira coisa, o governo teria que ter acreditado que era uma pandemia e que não haveria um milagre. Que até hoje parece que tem gente que acha que vai haver um milagre no Rio Grande do Sul, um milagre em Santa Catarina, um milagre no Brasil, que aqui não vai ser o que foi em outros países, né? Quando que todas as evidências que se tem é de que, bom, nos países com mais dificuldade, de habitações mais congestionadas, né, de pessoas que não têm cuidados, hábitos de higiene, etc., etc., que pode se agravar. Mas tem gente que acha que vai haver um milagre. Então, a primeira coisa que o Brasil tinha que ter feito, porque o primeiro caso foi em janeiro, a rede de vigilância sanitária no Brasil deu alerta dia 22 de janeiro. Então, ali era para o governo ter se antecipado e ido atrás de, bom, nós vamos precisar de equipamentos, nós vamos precisar de máquinas, nós vamos precisar de respiradores, nós vamos precisar do Instituto Federal para consertar os nossos equipamentos hospitalares, né? E não, isso tudo foi deixando, como se não. Aqui o vírus não vai ser uma gripezinha, como dizia o mandatário da nação, vai ser uma gripezinha. E por isso a gente não foi previdente, né, com relação à pandemia, ter se antecipado para estruturar o país, não que nós tivéssemos
capacidade de ter um remédio, Claro. né? Como alguém sonha que pode ter um remédio, uma vacina, etc., né? Pode até ter, mas não vai ser para esta pandemia. Enquanto essa pandemia estiver acontecendo, nós temos que estar preparados e cada vez mais estruturados para esse enfrentamento. Então, o fato de faltar álcool, por exemplo, álcool gel, quer dizer, isso não poderia ter sido fabricado antes, né? O fato de não ter equipamento individual, o pessoal da saúde, né, da unidade básica, desde a unidade básica de saúde até o hospital, estão desesperados, porque estão trabalhando sem sequer, eles têm que fazer uma máscara de pano para levar para o trabalho. Ora, como nós vamos enfrentar uma epidemia, né, uma pandemia com este grau de improvisação? E demorou muito para o ministro admitir, olha, já que nós não temos máscaras, né, cirúrgicas, vamos com o que a gente tem, bota uma mascarinha de pano, coisa parecida. Mas demorou demais. E até hoje não tem uma fiscalização efetiva, Maria do Rosário. A gente vai no supermercado ver a caixa com um protetor e vê o menino empacotador de mãos limpas, sem máscara, as pessoas botando coisa nas prateleiras sem máscara, né, na padaria, nos frios, ou seja, é uma coisa impressionante a falta de Estado para fiscalizar, orientar as pessoas, né, para que a gente se contamine cada vez menos. Falta o Estado. Aqui, ó, antes do reitor falar, deixa eu fazer a gente recebeu um recado ali do Laranjal, olha que legal. Aí, ó, se você colocar na tela, né, Amanda, diz assim, ó, tô aqui no Laranjal, como é que é? E dizia, ó, do Laranjal, mantendo isolamento, não só por mim, pelos meus, mas pelos outros. Abraço, Sara Schuch, um abração para ti aí, para todo mundo que está no Laranjal. A gente recebeu também uma mensagem do Maranhão, né, que eu achei muito legal. Um abraço grande para vocês também aí, que é esse Brasil imenso, cheio de gente competente, gente lutadora, que a gente admira. Olha a Minervina, de Pelotas também, que a gente conhece, mandar um abraço. Eduardo, olha, muito legal. Um grande abraço, Eduardo, ao deputado Marrone, André e Ana. E aí, a Antônia, que enviou aqui do Maranhão, que a gente manda 2 até, para chegar mais lá no estado do Brasil. Vai muito. Um abraço para o Fábio Dino. Um abraço para o governador, que tem sido muito positivo aí. Muito, muito importante. Os governos, né, do Nordeste, de um modo geral, têm sido governos, sim, linha de frente. Aliás, se não fossem os governos do Nordeste, aquelas 148 mil famílias que foram cortadas do Bolsa Família já no início da pandemia não estariam recebendo. E tem famílias de todo o Brasil ali, principalmente o Nordeste, que ele estava discriminando, mas também do Sul e das demais regiões. A economia se recupera. Vidas humanas, não. Aqui de Charqueadas, o Gil Ney. Charqueadas que também tem o Instituto Federal, não é, reitor? Nosso campo. Um trabalho lindo lá. E aí, ó, por favor, falem dos médicos de Cuba. Eu acho importante, Maria, esse tema da economia aqui, viu, que chega pelos recados aqui, esse tema da economia. A gente não pode contrapor uma coisa à outra, né? De forma nenhuma, né? Até porque quanto mais rápido nós conseguirmos sair desta pandemia, mais rápido nós retornaremos à economia. Agora, não vai haver um milagre no Brasil, né? Não é à toa que os países desenvolvidos estão parados, literalmente parados, sua indústria parada, ou seja, tem que fazer esse isolamento, é uma necessidade, que o vírus impôs para a humanidade, né? Então é muito importante isso, e dizer que nada será como antes, e mais, que o governo federal tem as possibilidades, né, de emitir moeda, de mexer no orçamento, né, para salvar os municípios, que não vão ter arrecadação, salvar os estados, foi essa proposta que foi votada ontem, né, Maria do Rosário? Que vai compensar o ICM, vai compensar o ISS das cidades, para que não falte recurso também para a saúde, para a segurança, para a educação, depois da retomada. Mas, por enquanto, né,
fixe, que a né, gente pode fazer. em casa. É isso aí. Então, antes de olhar os comentários, vamos ouvir o reitor Flávio. Flávio, os institutos federais e na tua avaliação também, como um servidor público de carreira, as atribuições do Estado brasileiro, os sistemas públicos liderados de uma forma a agirem como rede e como sistema, eles poderiam estar otimizados para um atendimento melhor das necessidades da população. Ainda assim, é o SUS e são os sistemas públicos que é o que é capaz de salvar as vidas no Brasil. É isso? Com certeza, Rosário. Eu acho que o setor público ele tem um papel primordial no enfrentamento de qualquer crise, e aqui a gente está vendo isso. Nós não podemos viver com estado mínimo. As questões de saúde, de educação, de segurança e tantas outras, tem que sim o Estado estar comandando, estando à frente desse processo. A gente está vendo isso agora, nesse momento. Aqui em Pelotas, eu trago o exemplo das parcerias que o Instituto Federal Sul-Grandense, a própria Universidade Federal, até mesmo a Universidade Católica, junto conosco, nas questões que são ligadas à questão do álcool, da produção do álcool, se uniram e estão fazendo essa frente. Então, eu acho que isso mostra a importância do Estado presente e investindo nessas áreas para dar conta, não só desses momentos de crise, mas como também o próprio progresso do país, no sentido de termos tecnologias de inovação, gerando emprego e gerando renda também. Mas eu gostaria de trazer ainda a questão do Lincoln lá, porque eu vi muito como um apelo de um profissional da área de saúde. E eu acho que a Rosário muito bem lembrou, uma das formas é, sim, praticarmos o isolamento social. Aí eu gostaria de lembrar que o IFSUL definiu parar as aulas desde o dia 16 de março, bem, de uma forma até meio prematura em relação à chegada da pandemia, mas tínhamos a convicção que era o momento certo para ajudar na diminuição do pico da curva de contaminados. E isso, então, mesmo sofrendo muitas pressões para que a gente não fizesse essa ação, fizemos desde o dia 16 de março. Bom, então esse é um caminho. A outra, para o Lincoln e para todos os profissionais da saúde, é que muito é isso que está nos movendo hoje dentro dos institutos. Uma rede de solidariedade para que possamos dar um pouco de apoio a esses profissionais, como havia falado lá no início. Só para se ter uma ideia, dentro do IFSUL já entregamos mais de 2.000 protetores faciais, já produzimos mais de 3.500 litros de álcool, de um conhecimento, que é o que o Marrone falava agora há pouco, que está presente dentro das instituições. Ora, nós não temos álcool no mercado hoje em quantidade para dar conta de atender todas as unidades, unidades médicas. Vamos fazer o seguinte, vamos processar bebida alcoólica e transformar isso em álcool. Fomos na Receita Federal, conseguimos lá um número X em torno de 10 mil litros de bebida alcoólica apreendida, fizemos todo um processo técnico em cima daquilo, eu brinco com o pessoal lá, os nossos alquimistas lá processaram isso e geraram 3.500 litros de álcool puro para a gente poder, então, distribuir para instituições aqui de Pelotas e da região. Então, esse é um exemplo que traz essa questão da solidariedade. Muitos servidores do Instituto, muitos servidores da iniciativa privada, muitas empresas, a próprio pequeno agricultor, porque esse processo a gente foi fazendo uma destilaria de uma agroindústria lá do interior de Canguçu, de pequenos produtores, quer dizer, uma rede de solidariedade para tentar dar esse apoio para esses profissionais lá na frente. Mas aí, Rosário, eu quero trazer uma ideia para ti, para o Marrone, que fazem essa frente política. Está faltando álcool no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de álcool do mundo. E aí, como é que pode se entender que está faltando álcool aqui? Não dá para... É meio inacreditável até, né? Mas eu quero trazer o seguinte dado. Ano passado, foram consumidos 38 bilhões de litros de gasolina no Brasil. Só gasolina. 27% desses 38 bilhões é álcool. Vamos diminuir 1% desse álcool, passa para 26% a gasolina, porque o petróleo está barato no mundo como um todo. Não vai fazer grande diferença diminuir 1%. 1% a cada mês significa 31 milhões de litros de álcool a mais no mercado brasileiro. Então, uma ação que a gente sabe que é o executivo, porque é via Petrobras,
mas é uma ação que eu acho que politicamente poderia se levantar essa bandeira e atacar um dos problemas da falta de condições, de dar melhores condições para os nossos profissionais de saúde. Então, esse é um caminho que eu acho que a gente tem que começar a levantar essa bandeira aí, para que a gente tenha mais abundância. Enquanto isso, as nossas instituições estão fazendo o máximo, um trabalho realmente solidário, um trabalho que voluntário de muitos e muitos colegas. Hoje nós temos mais de 100 servidores aí do Instituto fazendo esse trabalho voluntário em diversas frentes, pensando em novos projetos, em novas ideias. Muita coisa vem pela frente aí desses projetos que a gente está desenhando, além daquilo que a gente já está fazendo no imediato, que é isso que a gente está tentando ajudar o Lincoln e os seus colegas da área de saúde. Reitor, como essa proposta é muito importante, muito concreta, o Brasil, campeoníssimo aí da produção de etanol, tem a possibilidade de ter esse etanol já produzido para mistura com a gasolina, não utilizando na mistura, pode, neste momento, puxar para a produção do álcool 70%, que não necessariamente precisa ser gel, né? Que pode ser, inclusive, porque houve a liberação da Anvisa, a utilização líquida neste período, se necessário. Então, a gente podia voltar a conversar sobre isso, porque a Câmara tem uma comissão que está analisando essas propostas, e a gente poderia apresentar essa proposta com o carimbo aí da instituição, dizendo, olha, essa ideia aqui está saindo, né? Eu gosto muito dessa coisa da autoria. Essa ideia está saindo do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Muito bom. Né? E a gente fazia chegar através do deputado Padilha, que é o nosso representante lá na comissão, o mais rápido possível essa ideia, ao mesmo tempo autorizando, através de um projeto de lei, a redução do percentual de etanol na gasolina dessa mistura, que é um percentual razoável que há no Brasil, porque também é parte do controle da poluição. Mas a gente está com menos carros nas ruas neste momento. Então, eu acho que isso é totalmente razoável e mais emergencial, óbvio, utilizar o etanol para essa produção, com a Petrobras fazendo isso, né? Que é o que o Heitor falou aqui. Se uma destilaria consegue fazer, imagina a Petrobras. Então, vou esperar, a gente vai voltar a falar aí, Marrone. Nós vamos ver isso com política pública. Parabéns! Parabéns, Heitor. Parabéns, Heitor. Muito boa. Tem tido muito contato com os hospitais, unidades de saúde, as forças de segurança também, e a gente tem percebido que o álcool não é só o gel que falta, é o álcool puro também, porque tem que fazer a desinfecção do material, né, dos instrumentos, né, e, enfim, e a questão da produção de EPIs também, né, eu acho que nesse momento também tem que se pensar em diminuir toda a carga tributária em cima desse processo. Nesse momento nós estamos numa guerra, né? Tem um colega meu que falou uma coisa bem interessante, que analisou assim, nós estamos numa guerra mundial, não é uma guerra entre países, é uma guerra dos países contra um vírus, e que nesse momento todo o nosso esforço tem que ser para ganhar essa guerra. Bom, a gente sabe que tem a economia e tal, mas a economia a gente recupera ela depois, pode-se fazer planos depois de vencer essa guerra, porque se a gente perder essa guerra, nós vamos perder milhares de vidas. Então, a gente tem que trabalhar para recuperar e fazer que essas vidas não sejam perdidas. E até as guerras, elas têm planos específicos para tratar da economia. Existem aspectos que até nas guerras converte-se a indústria a produzir aquilo que é necessário para a proteção da vida daqueles que se busca proteger nas guerras. Claro que as guerras são uma insanidade maior. Sim, né? É uma comparação. É aquilo que é evitável e que não se evita justamente, muitas vezes, pelo interesse econômico e tantos outros. Aqui é algo que nós não podemos evitar, mas nós podemos ter uma proposta, como o Marrone e o Flávio disseram, que integre, em primeiro lugar, a vida mesmo, né? Mas, para cuidar da vida, então existem os aspectos relacionados à saúde, à proteção imediata, os equipamentos, os hospitais, o atendimento, o pessoal que trabalha, como o Lincoln trouxe, e existe também a sustentabilidade das pessoas. Quando a gente fez o projeto da merenda escolar, eu fui uma das pessoas que apresentou um projeto sobre autorização para as prefeituras e governos do estado distribuírem a merenda escolar, porque é proibido.
em tempo regular. Mas por que isso? Porque tem que continuar a compra da agricultura familiar, porque tem que, sabe, pegar aquilo que é comprado para a merenda escolar e oportunizar chegar nas casas. Agora, eu vi que a Bahia tomou uma atitude muito interessante, Marrone, que talvez, como deputado estadual, pudesse tratar aqui, que é a transformação em vale alimentação para o estudante. Família que tem estudante está recebendo um vale que pode comprar aí no armazém da esquina, de qualquer forma, e o armazém da esquina vai trocar com o governo aquele vale por dinheiro. Então, é uma forma que realmente está olhando e tentando melhorar e garantir que as pessoas se sustentem. O que me incomoda em tudo isso, e eu peço a vocês comentarem, até para a gente ir para uma finalização, é que eu não vejo essa conversão industrial do Brasil. Poxa, o reitor acabou de citar o álcool gel, né? Ou o álcool. Tem é um problema isso. Né? Mas, olha, nós não temos indústria têxtil. A indústria têxtil não poderia estar fazendo aventais? Não poderia estar fazendo, de alguma forma... Indústria da confecção, né? A indústria da confecção, a confecção, exatamente. Quanto... Mas é que aí é que está, né, Maria? Agora, gente. O que precisa? Exato. Precisa o governo, e aí pode ser um governo estadual, um governo municipal, né, que tenha lá uma confecção na sua cidade, no seu estado, vai lá e diz, está aqui o dinheiro, está aqui o material, é isso que nós queremos produzir, e inclusive tira essa empresa do sufoco que ela está, né? Então, ativar uma economia de guerra, porque é uma economia de guerra que nós temos que ativar, tem que ter iniciativa, mas tem que considerar que o governo tem esse papel, né? Porque os governos acham que não tem esse papel. Aí esse é que é o grande problema que nós estamos vendo. Aqui no Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, nós fizemos uma proposta caindo de maduro para o governador. Nós dissemos ao governador, o senhor tem a grande oportunidade de financiar a folha de pagamento no Banrisul, assim como o senhor financiou o 13º, financie o mês de maio. O senhor vai pagar em dia os servidores e vai ficar com 1 bilhão e 300 milhões de reais no seu caixa para usar na pandemia. E nós estamos vendo duas crises. Uma crise hídrica, que é a seca, né? Que as pessoas não têm água para beber, os animais já morreram, a plantação já se foi, né? E não tem recurso do governo do estado para enfrentar a seca. Está aí uma fonte de recurso, né? E também para enfrentar esse tema da merenda escolar, do vale ou coisa parecida. São 1 milhão de famílias que nós temos no Rio Grande do Sul que estão abaixo da linha da pobreza. Se o governo der uma cesta básica por mês, são 160 milhões que ele vai tirar do orçamento. Nós estamos propiciando 1 bilhão e 300 milhões para o governo. E ele pode financiar a folha em 8 meses, daqui para frente, é o que todo mundo está fazendo, né? Agora está na moda a pedalada, vamos pedalar para daqui a 3 meses, 4 meses, né? E o governador simplesmente tratou burocraticamente a proposta e tal, e até agora não teve uma definição. Ou seja, as ideias, as propostas, a sociedade faz, aqui os institutos federais, a academia, o conhecimento faz. O que está nos faltando é governo com decisão para efetivamente acreditar que a pandemia é para valer e tentar evitar um número máximo de óbitos que a gente puder, né? Eu acho que essa que é a falta que o Estado está fazendo. Eu ouvi dizer que o Trump interviu na GM para fazer respiradores, né? Aqui, o SESI vai ajudar, porque vai reformar os que estão estragados, porque não sei o quê. Bueno, gente, aqui no Rio Grande do Sul apareceu ali na Universidade de Caxias, os meninos pegaram um respirador usado na guerra de 45. A tecnologia está lá, e é um respirador que dá para usar para 4 pessoas. É um pulmão artificial, isso não tem nenhum mistério, né? Mas cadê o governo para dizer, não, toma aqui o dinheiro e vamos fabricar essas máquinas, entendeu? É isso que está faltando. É isso aí, eu acho que nós aqui, quando a gente começou essa live, a gente falou, o Brasil foi pego em meio a essa pandemia, num desgoverno e em meio a uma crise econômica, política, de uns malucos, inclusive, que pensavam em fechar o Congresso Nacional, que é de onde agora vêm saídas
por os problemas que o Brasil está vivendo. Então, a democracia, ela produz saídas, mas ela também, hoje nós temos uma dificuldade. Não há governo no Brasil para fazer o que é preciso para salvar as vidas dos brasileiros e brasileiras. E é por isso que no mundo inteiro há uma unanimidade. Quem governa o Brasil se transformou em inimigo do mundo, porque o vírus, se não for atacado em todos os países ao mesmo tempo, o que significa? Ele é um risco para todo mundo. Reitor Flávio, muita gente aqui falando sobre a importância dos institutos federais e da educação pública e da ciência. E o Lincoln, inclusive, retornou dizendo que é importante a análise de que é uma guerra e que precisamos de estratégias inteligentes, né? Ser estratégicos e inteligentes. Para isso, a gente também precisa da ciência, da inovação, da tecnologia e da capacidade de resposta rápida, que quando o Instituto Federal vai lá e faz um contato com uma destilaria e vai lá na Receita Federal e busca... pessoal, para quem não ouviu, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense destilou bebidas alcoólicas apreendidas. Vamos dizer o seguinte, contrabando. Mas deu uma destinação. Eu vi ele derramando uns 5 litros de uísque, 12 anos, chegou a dar uma dor no coração, mas foi bem empregado esse... Eu não bebo, Marrone, para mim foi tranquilo. Tchau para ele, virou álcool para higienizar as mãos e servir os hospitais e as pessoas. Aliás, que bom. Álcool que não deveria estar sendo vendido, deveria estar sendo distribuído junto com alimentos na porta das pessoas. Eu me ressinto muito de não ter assistência social fortalecida no Brasil, que essa era a hora de tanto o servidor da saúde estar sendo valorizado, quanto o servidor da assistência social do CRAS, do CREAS, está lá todo ele equipado, protegido, deixando na porta das pessoas uma cesta de alimentos e de material de higiene. Esse Brasil não tem isto porque não tem governo, porque teria estrutura para fazer isto, e aí as pessoas não saírem de casa. É isso, Reitor Flávio? O que tu diz aí para a gente? Agora esquentou a nossa live. Pois é, né? Pelo tempo que me deram, parece que nós estamos indo para o final, mas a conversa está boa, né, Rosário? Pois é. Mas, assim, eu quero destacar uma coisa também que eu acho que vocês tocaram, que é importante. A gente está tendo uma experiência muito legal aqui, porque as pessoas querem ajudar, então tem muita gente se oferecendo. Claro que a gente tem alguns cuidados para não criar aglomerações e tal, então tem uns limites em cima disso. Mas a gente também tem tido muita resposta de empresas, né? A gente falou agora, vocês falaram um pouco sobre isso. Nós temos, eu não vou citar nomes aqui, mas tranquilamente em torno de 30 empresas que já doaram, que já se colocaram à disposição, que já entregaram material. Nós recebemos uma carga semana passada de álcool comprada por empresários, e todo esse material, gente, tudo isso que a gente está fazendo, produzindo, está sendo distribuído gratuitamente para fazer esse enfrentamento. Porque se eu deixar para o hospital, que a gente sabe que já está com dificuldade, que já vem com problemas, para fazer a compra disso, não tem como. Então, todo o álcool, todos os protetores faciais, todas as máscaras, tudo está sendo doado para essas instituições de saúde e também de segurança. Eu estou dizendo estamos sendo contagiados, né? Contagiados pelo vírus da solidariedade. E é isso que tem movido muito o trabalho, não só dentro do IFSU, mas da UFPEL, da UCPEL, e de todos os institutos pelo Brasil afora, né? E que esse vírus possa ser mais forte que o coronavírus e a gente possa vencer ele o quanto antes. A gente sabe que vai ser uma luta dura e difícil, mas que a gente, com muita boa vontade e com muita solidariedade, possa vencer essa batalha o mais rápido possível, aí a gente possa voltar aos poucos à normalidade da nossa vida. Aliás, eu espero que essa normalidade seja diferente, acho que o Marrone já falou um pouco disso também, né? Que essa normalidade seja diferente, né? E que a gente possa voltarmos melhores e com outras ideias e com outras posições e com um mundo melhor para todos nós aí estamos vivendo juntos. Olha aí, o Heitor, a gente se emociona, né, também com as tuas palavras, porque também a gente é feito de emoção. Né? Se a gente não se emociona, se a gente não se engaja, não sente as coisas, não sente a vida dos outros como importante para a gente. E aí, Marrone? Então, agora vamos finalizar esse nosso papo, que é o primeiro de outros, se vocês quiserem, porque eu estou até gostando de fazer essa parte assim, de bater papo com as pessoas assim, em público. É como conversar, é como uma varanda, né, que a gente abre assim,
para a gente não se sentir sozinho também. Diga lá, Marrone. Muito bom. Muito boa a nossa conversa aqui, né? Muito esclarecedoras as ações aqui do Instituto Federal, da Universidade, né? Da Católica também, da Federal, da Católica, de todos aqui se unindo. Nós fizemos um movimento também, eu, o Detresiak, né, que é deputado federal do PSDB, e o Viana, que é deputado estadual do PSDB, tivemos uma conversa com a prefeita também, vamos juntar esforços, né, para fazer essas campanhas que permitam que as pessoas se mantenham no isolamento, que não passem necessidades, né, e que também fazer esse encontro das pessoas que querem doar com a prefeitura, enfim, que eu acho que as campanhas que nós temos que fazer nesse momento, nos solidarizar com as instituições, né, nos solidarizar com os gestores, né, claro, cobrar as posições, enfim, mas ser solidário, porque somente juntando todas as forças nós vamos conseguir vencer, né, essa etapa aí, essa provação que nós estamos submetidos, e eu tenho certeza, né, que cada um que está no seu isolamento, ou que ainda que tenha que trabalhar, está refletindo o que realmente são os valores, né, da nossa vida, que mundo realmente a gente vive, né? O que é isso que nós fizemos com a natureza? Eu acho que são todos questionamentos que as pessoas estão se fazendo e que nós voltaremos, né, a ser, né, um mundo melhor para todos, onde a gente respeite a natureza, respeite a ciência, né, tenha humildade o suficiente, né, para se submeter, né, ao que a natureza dita a todos os nós, seres humanos, e solidariamente eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer essa etapa aí. E vamos sair para um mundo melhor, se Deus quiser. Olha, Marrone, Flávio, quero agradecer a vocês. Vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo. As pessoas falaram aqui dos recursos que a gente conseguiu da bancada gaúcha e também recursos de emenda individual para os hospitais. Aí em Pelotas a gente conseguiu enviar, então o pessoal saiba que os recursos que a gente enviou aí para o Hospital de Pelotas, também isso é junto com o deputado Marrone, e que os recursos que a gente enviou para cada lugar, agora eu vi de Canoas aqui o Emílio Neto. Emílio, obrigada por nos chamar a atenção para o Hospital Nossa Senhora das Graças também. O pessoal de São Camilo, de Esteio, falou aqui. Emílio, obrigada para ti, que é vereador e companheiro nosso, lutador. E nós é que agradecemos aqui, viu, Maria? Obrigado, viu, por essa força aí para todos aí. Imagina, eu estou falando disso agora só para compartilhar esse agradecimento, porque o recurso, a parte de emenda individual, tudo é orçamento público. Agora, a parte de emenda individual eu tinha priorizado como deputado. A parte de emenda da bancada gaúcha, que eu acabei sendo a deputada que mais destinou recursos da bancada gaúcha. Mas por quê? Porque os recursos que estão indo para os hospitais eram os recursos que eu havia tratado e destinado para os institutos federais. Então, reitor, sim, as pessoas que estão agradecendo para mim aqui, agradeçam para vocês. Porque era a parte da bancada gaúcha que a gente tinha conseguido colocar neste ano, priorizando os 3 institutos federais do Rio Grande do Sul. Cerca de 12 a 15 milhões de reais, não me lembro bem, que nós tínhamos destinado para os institutos federais. E que, como a bancada gaúcha definiu corretamente, também priorizar o enfrentamento ao coronavírus, nós convertemos em apoio aos hospitais. E aí essa contribuição vem de vocês também, tá? Então, por isso que eu vou fazer essa explicação. É um recurso do povo, né? Então, é de vocês. Eu acho que é justo e importante. A prioridade nesse momento é dar melhores condições para o sistema de saúde a enfrentar toda essa crise. Então, não há... E outros anos haverão, né, Rosário, para a gente tentar... apoio para a gente poder... eu fico dizendo, né, que a ciência e a tecnologia também precisam dos recursos. Então, quando isso aqui passar, nós vamos ter que retomar e vamos juntos retomar, agradecendo muito a compreensão do reitor, da reitora Carla, do reitor Júlio, de todos vocês dos institutos federais, e agradecendo super pra caramba mesmo ao meu amigo Marrone, mandando um abraço para a Miriam, um abraço para todo mundo em Pelotas, um abraço para todo mundo do Instituto Federal, para a tua família também, Flávio.
Teve até o comentário do Eliezer, que fez o comentário aqui na tela, mas que está aqui, né? Meu marido está ali, hoje, não participou, mas outro dia a gente convida ele para sentar do lado assim e participar de um debate sobre educação também, que é a paixão da vida dele. Um beijo para vocês, tá? Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigado, tudo de bom aí. Um abraço para Eliezer. Carinho, obrigada mesmo. Gente, não desistam, esperança é o que move o mundo. Esperança que faz a roda desse mundo girar. Beijo. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, Marrone. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Virar aqui. Como é que... Ah, tá fechando agora.